pessoal, Andrés Alonso aqui, e na última aula que a gente teve, a gente aprendeu um dos principais conceitos e mais básicos da programação, que foram as variáveis. E aqui na minha tela, a gente tem um programa que a gente criou juntos, que consegue fazer cálculos. Seria uma mini calculadora, em que ao passar um número e um segundo número, ela faz a soma desses dois números. Então, essa foi a atividade que a gente teve na aula passada. Vocês aprenderam como criar variáveis, como colocar variáveis em um programa e como receber essas variáveis, que é um ponto essencial em qualquer ferramenta de hacking que você for fazer. Só que aqui a gente tem um problema. Quando a gente aplica isso no hacking, a gente tem um problema. Porque as ferramentas de hacking, elas foram feitas para fazer coisas em massa, para atacar vários alvos, para escanear vários alvos. Aqui na minha tela tem um rascunho de uma ferramenta de hacking. Então, ela não faz nenhuma função avançada de escanear alvos, é só o rascunho dela. A gente simplesmente define um alvo aqui, por exemplo, google.com, e essa ferramenta ela diz que está escaneando o alvo. Então, se a gente der play, vai simplesmente dizer escaneando google.com. É mais ou menos o conceito que a gente teve de criar uma variável, criar um dado, que vai ser o nosso alvo, e retornar que a gente está escaneando ele. Só que no hacking, quando a gente vai hackear uma empresa, vamos aplicar isso no Google. A gente é contratado para hackear o Google, para rodar ferramentas para escanear todos os ativos que o Google tem. Se a gente pensar no Google, o Google tem o YouTube, o Google.com, sites do Google, blog do Google, Google Fotos, Google Notas, tem milhares de sites e empresas dentro do Google. Então a gente não vai escanear simplesmente só um alvo, a gente vai escanear vários alvos. Aplicando isso no Google, por exemplo, a gente teria 100 alvos para escanear, ou 200 ou 300. Se a gente fosse no nosso código, tentar criar uma ferramenta e criasse uma variável com esse alvo, e aí a gente tivesse que colocar 100 alvos aqui, alvo 2, youtube.com, alvo 3, googlefotos.com, alvo 4, não sei o que.com. Se a gente tivesse que fazer isso 100, 500 vezes, imagina o tamanho do nosso programa. E como que a gente poderia fazer isso sem ter que ter esse trabalho todo de criar várias variáveis para guardar vários dados? A gente pode fazer isso com uma coisa chamada lista. Já que a gente vai ter uma lista de alvos, a gente cria uma lista aqui em Python. Existe uma função em Python que é possível criar listas. E para usar essa função aqui dentro e guardar não somente alvos, quando a gente pensa em listas, a gente pode ter um programa para guardar vários alvos, para guardar várias senhas, para guardar vários produtos, por exemplo. A gente criaria uma lista. Então, vindo aqui, eu vou deletar todas as variáveis que a gente quer aqui. A gente vai criar uma variável chamada variável de lista. E ao invés de alvo 1, eu vou colocar alvos. E para criar essa lista, a gente vai colocar aqui um colchete. Simplesmente um colchete. Dentro desse colchete, a gente vai colocar todos os alvos que a gente quer escanear, que o nosso programa vai escanear. Então, vindo aqui a gente poderia colocar entre aspas, youtube.com, vírgula, e ele vai delimitar para o próximo alvo. Então a gente pode separar em vírgulas, google.com, vírgula, googlefotos.com. Eu tô dando de exemplo aqui, não sei qual que é a URL, vírgula, colocar googlenotas.com. Assim que a gente poderia criar uma lista. A gente coloca um colchete e dentro desse colchete a gente coloca todos os alvos. Se a gente quisesse colocar 1 milhão de alvos aqui, ele criaria uma variável que engloba 1 milhão de alvos. A gente não precisaria vir aqui e criar uma variável para cada alvo. Isso, tanto que teria muito trabalho para a gente fazer, e segundo, que pegaria uma memória incrível do nosso computador, se a gente tivesse que fazer isso. Então, fazendo isso, criando uma lista, a nossa variável ela não vai estar em formato de string. Em formato de string, ou formato de texto, seria se a gente colocasse ela como google.com. Essa variável ela vai se transformar em uma lista. Então, seguindo aquele modelo também, de que quando a gente vai dar um print, quando a gente vai imprimir, a gente não pode juntar dois tipos diferentes. Se a gente der play aqui, ele vai aparecer escaneando e vai dar erro. Ele vai falar, você não pode concatenar
uma string, que é esse texto aqui, com uma lista, que é essa lista aqui. Essa variável agora ela está em tipo de lista. Aí a gente vai utilizar a função que a gente utilizou na última aula, inclusive, que é a str, que ela converte uma variável em uma string. Uma variável que a gente coloca aqui dentro vira uma string, com essa função aqui. Recapitulando também, se a gente colocar int, uma variável aqui dentro, ela vira um número. Então a gente pode transformar essa lista em uma string e ver o que tem dentro dela. Então se a gente der print, aqui vai aparecer escaneando google.com, youtube.com, google.com, Google Fotos e Google Notas. Ele vai mostrar todas as coisas que tem na nossa lista. Mas agora que a gente tem uma lista, vamos supor que a gente vai ter 100 alvos aqui. A gente não quer mostrar todos os alvos, senão ia ficar com milhares de caracteres aqui. Se a gente quiser pegar um alvo específico para escanear, a gente pegaria um alvo que tem nessa lista. Vamos supor que a gente quer o google.com. A gente vai colocar assim, alvos, entre colchetes, a gente vai colocar o número desse alvo. Então a gente quer youtube.com, a gente vai colocar o número 1. A gente vai dar play. Colocando o número 1, ele vai pegar o google.com. Mas agora você deve estar pensando, como assim? O primeiro é o YouTube. Eu coloquei o primeiro aqui e veio o Google. É porque as listas, elas funcionam de uma forma um pouquinho diferente. Elas começam com o número 0. Então o youtube.com é o número 0 da lista. O google.com é o número 1. Google Fotos, número 2. Google Notas, número 3. Número 4, se eu colocasse aqui número 4, daria erro, porque ele não existe. Então se a gente colocar número 0, der play, você vai escanear o YouTube. Então, para acessar alguma coisa definida da lista, a gente pode colocar a variável que a gente quer, entre colchetes, o número do local dela na lista. Então, nesse caso, 1, 2, 3. Se a gente colocasse uma outra aqui, 4. Então, assim que a gente consegue acessar elas. E a lista, além de nos permitir colocar vários alvos juntos, ela nos permite a gente editar ela de várias formas. Se a gente quisesse, por exemplo, a gente está colocando uma lista predefinida aqui. Tem vários alvos que a gente predefiniu e se a gente quisesse adicionar um alvo aqui, não ter que vir aqui no código, a gente adiciona um alvo nessa lista. Então, eu vou adaptar esse código para a gente poder adicionar um alvo. A gente vai perguntar para a pessoa qual alvo que a gente quer adicionar nessa lista. Então, eu vou colocar aqui, ó, novo alvo. E vai ser igual a input, qual alvo adicionar na lista. Vai perguntar isso. Qual alvo adicionar na lista? E aí, essa função de input, ela vai nos perguntar para a gente enviar um dado. E aí, ele vai nos dizer todos os alvos que tem. Eu vou colocar aqui, ó, str alvos. Então, vamos dar play. Vamos dar play aqui. O que ele vai fazer? Ele vai criar essa lista de alvos. Ele vai nos perguntar qual alvo a gente quer adicionar. Vamos colocar técnicas de invasão.com. Eu vou dar play. Ele vai escanear o YouTube, Google Fotos, Google Notas. Eu dei técnicas. Precisa adicionar ele na lista. E a função para adicionar esse alvo, que vai estar aqui dentro dessa variável, novo alvo, é a função alvos.append. Ele até autocompleta, uma coisa interessante do reply, ele já nos dá mais ou menos o nome quando a gente começa a escrever, também vai ajudar bastante vocês. Então a gente pode clicar aqui, append, ele já vai autocompletar. Dentro do append a gente vai colocar 2 colchetes. Dentro dos colchetes a gente vai colocar o alvo que a gente quer adicionar. Então append novo alvo. Então assim que a gente pode adicionar algo aqui dentro. Então a gente vai colocar a variável, a lista que a gente tem, ponto append ou ponto adicionar e o alvo que a gente quer adicionar. Fazendo isso, quando a gente der play, ele vai nos perguntar qual alvo adicionar. Eu vou colocar técnicas de invasão. Eu vou dar enter e, olha só, foi adicionado técnicas de invasão aqui dentro. Então a gente conseguiu adicionar um alvo. Mas agora se a gente quiser remover um alvo, a gente quer remover o técnica de invasão, a gente quer remover, no caso nessa lista a gente removeria o Google Notas. A gente colocaria ponto .pop. O ponto .pop, ele remove o último item da lista. Ele vai
remover, ele vai quebrar esse último item e vai nos dar somente os outros. Então, se eu der play, eu tirar essa pergunta aqui também, vou tirar ela porque a gente não vai passar nenhum dado. Ó, vou mostrar uma outra dica também de como comentar os códigos, caso você não use eles, ou caso você queira explicar esse código para outra pessoa. Você pode usar o comando hashtag. O comando hashtag vai transformar o seu código em um comentário, vai invalidar ele, ou você também pode usar hashtag para falar assim, definir, essa parte do código, no caso, ela define os alvos. Essa daqui, ó, remove os alvos da lista. Remove o último alvo da lista. E essa daqui, o último. E essa daqui, ela nos mostra os alvos. Então, eu documentei o nosso código aqui. Inclusive, eu vou fazer isso mais nas aulas. Caso você queira conferir alguma coisa, você esqueça da explicação desse trecho, eu deixo ali os comentários. E também recomendo que você faça isso no seu código, crie comentários. Simplesmente colocar aqui hashtag e o texto que você quer. Então, agora dando play, a gente vai ver que a nossa lista tem youtube.com, Google Fotos, mas foi removido o Google Notas. A gente removeu o último item da nossa lista. Ok, a gente aprendeu como adicionar um item no final da nossa lista, como remover, mas e se eu quiser colocar o item no início da lista, no meio? Como que eu posso fazer? Existem duas outras funções que podem fazer isso, que podem adicionar e remover um item de um local específico da lista. E para remover um item da nossa lista, usando o comando .remove, a gente vai vir aqui, colocar aqui dentro desse .remove, vai vir aqui .remove, e colocar dentro dele o item que a gente quer remover. Por exemplo, a gente quer remover aqui google.com. A gente pega google.com, coloca aqui dentro. E quando a gente der play, ele vai pegar os alvos, remover o google.com, que a gente disse para remover, e mostrar os alvos que a gente tem. A gente pode ver que o google.com sumiu daqui. Ok, a gente conseguiu remover esse item. E existem outro comando aqui, que a gente pode dar aqui nas nossas listas. Inclusive, se você quiser ver todos os comandos que a gente pode dar, você pode simplesmente colocar ponto. E ponto vai dar várias coisas aqui, vários comandos que a gente tem. Inclusive, não se assuste quando você vê esse monte de comando que dá para dar, porque muitos deles aqui, eles são comandos muito específicos, nem eu sei o que significa, alguns aqui que são de nível baixo da programação, mas aqui em cima a gente tem os principais comandos. Então, se a gente vir aqui, o comando que a gente vai dar para poder adicionar algum item em algum local específico é o ponto insert. Colocando o ponto insert, a gente pode adicionar um item aqui dentro. Só que quando a gente vai adicionar um item, o programa ele não sabe onde que a gente quer adicionar. Aquele append, ele sabe que ele adiciona no final. Mas esse daqui, a gente tem que especificar onde que é para adicionar o item. Então, por exemplo, se a gente fosse adicionar ele no início, a gente colocaria 0, no index 0, no número 0. E aí a gente poderia colocar vírgula e o que a gente quer adicionar. Então, vou colocar aqui técnicas de invasão.com. E eu vou dar Enter. Dando Enter, ele adicionou técnica de invasão no primeiro lugar da nossa lista. Se a gente colocasse 1, ele adicionaria no segundo lugar, ou no... depois do youtube.com, no caso. Fica meio confuso a gente falando do 1 vira o 2, mas o importante é você entender que começa no 0. Então, colocando 1, ele adicionaria nosso alvo aqui. Colocando 2, ele adicionaria aqui. Então, a gente pode especificar o local para adicionar algum alvo na lista. Então, a gente consegue adicionar ele nessa parte aqui. Então, entendido como que você pode criar uma lista de alvos, uma lista de produtos, uma lista de... Um exemplo que eu dei na última aula também, que era os LEDs, que a gente poderia definir variáveis para eles. Uma lista de LEDs, por exemplo, aqui dentro. Então, você aprendeu a criar uma lista e a interagir com ela. Remover itens, adicionar itens, colocar itens em um local específico, tirar. Existem alguns outros comandos também que vão ser importantes, que eu queria passar aqui. E seria... Um dos comandos é como que a gente pode saber quantos itens tem em uma lista. Quantos itens... Eu disse que a gente criaria listas de alvos com 100 itens. 500. E aí, em um certo momento, você perderia a conta.
Você não pode vir aqui no código, youtube.com, ficar 1, 2, 3, 4, 5, quando tiver 500 itens, ficar contando. Então tem um código que nos fala quantos alvos tem na lista. Então vou colocar ele aqui, vou deletar, vou colocar um comentário aqui, ó, nos diz quantos alvos tem na lista. E agora, lista. E agora eu vou dar um print para imprimir, para nos dizer, eu vou colocar esse comando, que é o comando len. O comando len, ele vem dessa palavra aqui, que é comprimento em inglês. Então ela é como se fosse um N aqui, length. Então ela seria meio que a diminuição dessa palavra, len. Então ela pegaria o comprimento dessa lista. Então colocando len aqui, e dentro de len, a gente passando os alvos, ele vai nos especificar qual o tamanho da nossa lista. Então nesse caso, nossa lista tem 4. 1, 2, 3, 4. Tem 4 itens. Então vale lembrar também que usando o comando len, a gente tem 4 itens. Só que a nossa lista, se a gente quiser pegar o último item, ele é 3, porque começa em 0. Então 0, 1, 2, 3. Uma coisa que eu erro muito quando eu tô trabalhando com listas, quando eu tava começando, é que eu pegava aqui len, via que tinha 4 itens, eu tentava vir aqui, print, alvos, ó, a gente descobriu o tamanho dela. A gente quer pegar o último item. Vamos lá, vou colocar 4. Então, vamos pegar o último item. Dando print, ele errou, que vai até 3, porque começa no 0. Então uma coisa também importante para você sempre lembrar. Então, com o len a gente consegue ver o tamanho da nossa lista. Se a gente quisesse fazer um código para pegar o último item e nos mostrar, a gente poderia tirar esse len daqui, código len, e colocar ele em alvos dentro do colchete len. E o que vai acontecer? Esse len aqui, ele seria 4, e a gente pegaria o alvo no número 4. O número 4 do alvo. Mas nesse caso, como eu já disse, ele daria erro, porque não tem 4. Se eu fizer isso, ele vai dar erro. Mas se eu colocar len -1, ele vai pegar o tamanho da lista, tirar 1 para descontar o 0 e nos falar o último item. Então, dessa forma, a gente pode pegar o Google Notas, que é o último item. Se a gente adicionasse outro aqui no final, ou adicionasse vários, ele pegaria o último item dessa lista. Então, dessa forma que a gente consegue criar várias variáveis e colocar elas dentro dessa lista. E o seu objetivo aqui nessa aula é criar um código também, capaz de definir uma lista e trabalhar com ela. Remover algum item, adicionar algum item. E, por exemplo, esse exemplo de código aqui, ele pegaria o último item dessa lista. Seria um exemplo de um código. Então, esse é o seu objetivo nessa aula, criar uma lista aqui dentro e trabalhar com ela. Vamos supor, vamos pegar aqui, ó. A gente tem uma lista de alvos. Adicione um alvo nessa lista. Adicione um alvo nessa lista. Aqui. Um exemplo também. Primeiro alvo. Input. Qual o primeiro alvo na lista? A gente coloca aqui. Então, e aí no final a gente printaria, a gente mostraria todos os alvos. str alvos. Então aqui, ó, o que a gente fez? A gente pediu para adicionar um alvo nessa lista. Então, nesse novo alvo, a gente iria em alvos.append, que é o nosso código. Append, novo alvo. Ele adicionaria algo no final. E qual o primeiro alvo na lista? Adicione um primeiro alvo na lista. E o que a gente faria isso com o primeiro alvo? A gente iria em alvo, ponto. Insert no lugar 0, que é o primeiro item, vírgula, primeiro alvo. Então, o que a gente está fazendo nesse código? A gente está criando uma lista pré-definida de alvos que já existiam. A gente está vindo nessa lista, alvos. A gente está vindo nessa lista e pedindo para modificar ela. Então, se eu der play aqui, a gente vai ter todos esses itens. Vou adicionar um alvo na lista. tdi.com. Adicionar um primeiro alvo na lista. Vou colocar alonso.com. E quando eu der play, ela vai adicionar um alvo no início da lista
um alvo no final da lista. Então, seu objetivo é criar um código como esse e brincar um pouco com as listas, adicionando coisas, removendo coisas, que a gente vai fazer muito durante criando uma ferramenta, por exemplo. Uma ferramenta, ela escaneia um alvo, ela tem uma lista, escaneia o primeiro alvo, descarta ele, remove. Escaneia o outro, remove. Ou, se a gente quisesse editar alguma coisa num programa, a gente precisaria criar uma função que poderia remover itens de uma lista. Então, você já viu todas essas formas de editar listas, de criar isso. Então, esse seria um exercício para você fazer. Da mesma forma que eu mostrei na última aula, você pode postar o seu exercício. Cria um código como esse, que vai editar uma lista, posta o seu exercício e deixa aqui nos comentários